Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo para mais um Café com Impressão, aqui direto da Flex Labels 2026, Hamilton Costa. Oi, Tânia. Oi, pessoal, mais uma vez, né? Mais uma vez estamos aqui na Flex Labels, trazendo mais convidados para um bate-papo, não é, Tânia? Isso. E hoje numa feira, a gente vai falar de uma outra feira. A gente vai falar hoje da Interpack, pessoal. E nós temos o prazer de receber hoje o Álvaro Azanha, consultor em inovação e desenvolvimento de embalagens na How2Pack. Oi, Álvaro, obrigado por você aceitar o nosso convite. Oi, Tânia. Oi, Hamilton. Muito obrigado a vocês pelo convite. Obrigada. E também estamos aqui, pessoal, com o Renato Laroca, consultor de embalagens e diretor na Gorena, gráfica digital de desenvolvimento de protótipos e desenvolvimento de embalagens. Renato, obrigada. Oi, imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado. Bacana. Falando de embalagem é com eles, tá certo? É isso. Vamos falar mais um pouquinho de embalagem. E eles trazem, pessoal, eles estiveram na Interpack, que aconteceu no começo de maio, e eles vão trazer o que eles sentiram da feira, quais as inovações, né? O que eles vão trazer e contar aqui pra gente de novidade. Eu vou começar, gente, por uma coisa que está muito atual e a gente falou bastante, a gente participou de um evento da Abra, onde a gente ouviu muito isso, falar sobre legislação europeia, né? A PPWR, né, que está impulsionando aí o setor, e acho que deve ter sido uma discussão forte lá na Interpack. Então eu queria saber da visão de vocês, né, como é que esse tema foi discutido na feira. Até interessante, assim, colocar esse ponto, porque o Álvaro até comentou muito isso durante a feira, né? A gente, olhando, a gente vê várias empresas falando sobre isso, com painéis a respeito disso. E a vez passada, a gente foi na edição anterior juntos também, e a gente ouvia falar muito da paperização, que eles, né? Então o tema era muito esse na edição passada. E aí esse, assim, até o Álvaro comentou, nossa, olha aqui de novo, quer dizer, todos os estandes tinham muito disso. A gente estava, logo nos primeiros pavilhões que a gente começou a visitar, vários painéis colocados lá, estamos prontos para a PPWR, tem dúvidas, nos procure. E eu fui tirando fotos até para lembrar, né? E eram muitos casos. Então a gente viu que é uma preocupação das empresas que estavam expondo para os seus usuários, para os seus clientes, que eles estavam preparados para esse tipo de solução, para prover esse tipo de solução para eles. Porque a preocupação das marcas, né? Elas estão sendo muito pressionadas, né? E as mudanças são muito fortes na legislação, né? Então o fornecedor precisa dizer que pelo menos sabe do que está passando, né? Exatamente, a gente viu que é uma preocupação que agora começa a valer em agosto de 2026, vai começar a valer essa adequação das embalagens para atender o PPWR. E então empresas de materiais se preparando, se oferecendo para ajudar no desenvolvimento dessas estruturas já adequadas a essa legislação, empresas de equipamentos também trabalhando nisso para receber esses novos materiais. E isso a gente tem visto também que está refletindo forte também no Brasil aqui, né? E será que os convertedores estão preparados, né? Lá fora, como é que vocês viram o público falar disso, né? Quer dizer, os visitantes, vocês conseguiram conversar com alguém que falou, gente, isso está me assustando ou não? Estou totalmente preparado? Não, totalmente preparado eu acho que ninguém está. Mas todo mundo percebendo isso, né? Sabendo que tem que ir atrás disso. E um ponto que eu acho muito importante, que o Álvaro comentou agora, que existem equipamentos que eles estão trabalhando para fazer as adaptações necessárias para rodar outros tipos de materiais. Então, porque é um sistema de embalagem, né? Você não adianta você falar assim, vou desenvolver aqui uma nova solução e achar que isso vai rodar da mesma forma. Pode ser que, de repente, funcione muito bem na gráfica, na impressão, ou não, mas enfim, e depois tem que envasar isso. Então, tem todo o sistema onde essa embalagem vai passar até a entrega para o consumidor, enfim, todo o caminho, né? Então, você vê que tem movimentos fortes com relação a isso. Inclusive, até a Interpack é muito grande, né? São 18 pavilhões. Gente, 18. 18 pavilhões, são 15 a 20 quilômetros por dia andando lá. E até bom exercício. É muito passo. O pavilhão 18, inclusive, tinha assim, era um
eram de peças e tudo mais, e a gente encontrou até empresas focadas nisso, que eles adaptavam equipamentos, então partes de equipamentos que rodam em flexível para rodar em papel, por exemplo. Ou já pensando na substituição da matéria-prima. Exatamente. Entendi. E mais um tanto de outras empresas focadas nisso, né? Ou garantir uma selagem, no mordente, uma temperatura, uma termoformagem com um controle de temperatura muito mais minucioso, porque você mudando às vezes o material, mudando o polímero, você tem que garantir que ele vai selar, que ele vai termoformar, enfim. Então a gente via essa preocupação como um todo. O legal da Interpack é isso. Claro. Tem os segmentos ali, você vê materiais, equipamentos, tal. Então você consegue, com a semana inteira lá andando, você acaba vendo um pouco dessa movimentação que traz o sistema de embalagem de uma forma diferente, né? E outra, como a embalagem cresceu de importância ao longo dessas últimas décadas, né? Porque isso antes era um pedaço da drupa, né? A drupa tem esse tamanho, e ela foi se expandindo, né, independentemente pela importância que tem hoje. Né? Hoje a gente chama que ela é indissociável do produto, né? Para ter o produto, você tem que ter a embalagem. Lógico. Uma das preocupações dessa adequação ao PPWR é justamente perder propriedades da embalagem que ajudam na conservação, por exemplo, do alimento, que é um dos principais usos para a embalagem. Então, você mudar de uma estrutura que tem multicamadas ali, com várias propriedades, a barreira mecânica, a barreira oxigênio, a luz, e conservar o produto, quando você transforma isso numa monomaterial, por exemplo, que é uma das tendências principais, você conseguir ainda preservar o alimento da forma que ele deve ser, é o grande desafio. Então as preocupações são essas. Sabemos o caminho, mas como conseguir, então é onde entram as tecnologias novas, de materiais, de equipamentos, para poder... Deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu não expliquei. A PBWR é a Regulação Europeia de Embalagens e Resíduos, só porque, né, a gente está falando e não pular. Não é só europeia, quer dizer, você tem... A PPWR é ela só para dizer o que é, que às vezes a gente fica falando e as pessoas não sabem o que é. A sigla é Packaging and Packaging Waste Regulation, né? Regulação para embalagens e resíduos de embalagem. Maravilha, maravilha. Gente, agora vamos falar um pouquinho de, né, o que vocês viram de verdadeiramente inovador lá. Então a gente tem, né, sei lá, plantas mais flexíveis, né, coisas diferentes. Qual que vocês viram de inovador e que já está pronto para implementação, né? Não estou falando aí de grandes protótipos ainda, mas o que vocês viram de que realmente chamou a atenção de vocês? Eu acho que um ponto, até antes de falar do que a gente viu de inovação, é como encontrar inovação na Interpack, né? Porque a gente comentou muito disso. Às vezes você vai andando e você encontra pessoas, assim, você tem que conversar. Literalmente a Interpack, eu falo que é uma feira onde você tem que ir com o tempo, andar e conversar muito. Porque você tem que entrar nos stands, entender o que eles estão fazendo, como que eles estão trabalhando, né? Porque aí você começa a entender e captar essas inovações. Tem várias aqui, assim, pra gente falar. Com certeza o Álvaro tem várias na cabeça dele também. Vamos lá, eu vou falar algumas aqui. Uma delas que nos chamou a atenção, na edição passada, já era muito comum as embalagens de papel cartão para alimento que vai para freezer, forno convencional, micro-ondas, que vinha com o plástico laminado, né? E aí você utilizava, depois você separava o plástico. Você tirava o plástico, ficava a embalagem de papel cartão de um lado, o plástico do outro, você separava. Isso já tinha 3 anos atrás em vários estandes ali. Agora esse ano, uma coisa que chamou a atenção, isso continua, claro, mas embalagens de polpa moldada. Sim. E embalagens de polpa moldada já tinha na vez passada, agora tinha polpa moldada impressa com digital. Uau! Então, a polpa moldada, gente, as bandejas... que desafio para imprimir polpa moldada. Pois é. Então, eles já tinham até... as empresas lá, o stand, já tinha até uma máquina digital para mostrar, imprimindo as bandejas de polpa moldada. E também embalagens de polpa moldada, aí foi até, se eu não me engano, uma empresa francesa, que ela já tinha esse plástico também aderido. Na polpa moldada, você também consegue separar o plástico da polpa. Quer dizer, isso evolui, a polpa foi evoluindo com relação a isso, né? E a gente chegou a ver até uma polpa moldada injetada, injeção de polpa moldada para fazer umas embalagens... Seja, uma embalagem que a gente praticamente só vinha em ovos, né? Então, você está vendo essa evolução e quando você vê ela injetada, é uma peça totalmente lisa, assim, porque você pensa na polpa moldada, aquela rugosidade, né? Exatamente, o processo de injeção, você tem que ter um produto líquido que entra dentro de um molde e molda e seca. E ele saiu com uma
uma precisão muito grande, tanto que está sendo usado para equipamentos médicos, assim, com devices médicos. Essa injetada realmente foi uma inovação. Algumas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas agora se mostrando bem já desenvolvida para a área de plástico, o in-mold label termoformado e não injetado. Então, na verdade, um processo de termoformagem que geralmente só se imprime com dry offset, por exemplo, agora com um selo ali, um label aplicado diretamente na termoformagem. Algo bem interessante também. E vocês viram alguma inovação assim, em termos de design? A gente tem falado bastante da importância do design, todo mundo falando, né? Tudo começa no design, a circularidade começa no design. Vocês viram alguma embalagem que surpreendeu? Falou, nossa... Não, ainda existe esse nossa? Não, existe, mas uma coisa que surpreendeu, eu sei que o design, obviamente, também está envolvido nisso, mas na maneira da utilização da embalagem. Então a gente viu alguns cases lá que você fala, esse nossa, a gente fala, nossa, isso aqui... Uma é um stand-up pouch, né, que é uma embalagem plástica, sim, que é uma embalagem pequena, assim, do tamanho da caneca, mais ou menos. Normal, você pega, é para pós, né? Para temperos, pós. Você abre normal, como a gente abre um stand-up pouch. Você tem um zíper, só que é o seguinte, quando você abre ela tem uma película lá dentro com furinhos e você pode dosar. Caramba! Se você apertar mais, os buraquinhos abrem mais, você põe mais sal, mais pimenta. Que legal! E depois você fecha e ela ainda trava. Ela tem uma travinha para não entrar umidade, né? Então essa é uma que eu falo que a gente falou, nossa, e tem a máquina lá já rodando, é algo real. Já tem a máquina funcionando, rodando, produzindo. Vou falar de uma outra agora, que não sei se é o que você pensou, mas é uma que é um sushi to go, na verdade, para você comer andando ali. Então é um tubo de cartão, onde você tem as pecinhas de sushi empilhadas verticalmente lá dentro. E tem um tubinho, teria que mostrar aqui, né? Mas tem como se fosse um tubinho assim, com shoyu, você abre, dosa lá em cima e esse tubinho você coloca por baixo do cartão e vai subindo o sushi e vai comendo. Caramba, você não precisa de garfo, nada, você vai comendo. Muito interessante. Nossa, que legal. Mas eu pensei numa outra também, eu pensei numa que o Álvaro encontrou, essa foi achado mesmo, assim, que a gente tava conversando e tal, ele falou, cara, achei uma coisa que a gente se divide para poder ver a feira inteira, né? Que é uma bandeja, imagina um prato pronto. Então você tem um prato pronto que chegou lá para você preparar. Só que uma refeição pronta tem salada, tem maionese, tem uma carne, por exemplo. Aí você vai pôr isso no micro-ondas. Aí não pode, porque você vai esquentar, salada, tem que tirar. Não, a bandeja ela tem uma microserrilha, você quebra ela em partes. Então você quebra uma parte, põe a parte que esquenta no micro-ondas, o que não esquenta você já está pronto para você consumir. Imagino que foi um desenvolvimento meio asiático, assim. Fico pensando que foi alguém lá da Ásia, algum japonês, alguma coisa que desenvolveu uma embalagem dessa. Os bentô japoneses fazendo isso. O bentô japonês come do jeito que está. Né? Sim, muito bom. Gente, que delícia, que delícia. E continuando nessa praia aí da inovação, eu pergunto para vocês, inovação em termos de material, de matérias-primas, vocês viram algumas coisas diferentes? Você puxou a parte do monomaterial, sim, né? Que é quase uma exigência, né? Exatamente. A sustentabilidade, a exigência por sustentabilidade está empurrando para isso. Vocês viram alguma coisa que chamou a atenção? O que me lembra, penso agora, bom, os monomateriais, então, que já têm sido desenvolvidos no Brasil também, você tirar o PET, que tem uma propriedade toda especial de resistência mecânica, de brilho, de rigidez, e substituir por um polietileno, o MDO, né, de monodirecionado, isso traz um desafio muito grande, porque você perde a rigidez, perde o brilho, então tem que trabalhar bastante. Então isso já consolidado, e aí a barreira que ele também traz, já usado com resinas que aplicam ali ou no adesivo ou mesmo como verniz, dando essas propriedades de barreiras a gorduras, a umidade, a gases. Nós vimos um PLA, que é um material compostável. O que é PLA? Fala pra gente o que é PLA. É um material plástico que pode substituir o polipropileno, que é a base de amido, o ácido polilático, PLA, que ele tem, e ele é compostável industrialmente, só que ele é muito caro. Né? A gente tenta colocar no Brasil e dificilmente se viabiliza quando você compara com um PP, por exemplo, um polipropileno tradicional. E lá a gente viu um PLA à base de cana-de-açúcar, com uma característica bem legal, que é
a rentabilidade dele perto de um processo tradicional aqui no Brasil que a gente tem. Para polietileno, por exemplo, ele gera muito menos, precisa de muito menos material para gerar o mesmo quilo de material. Então isso foi bastante interessante para a gente poder ver. Porque essa parte que o Álvaro comentou, eu acho que é importante a gente ter em conta que, assim, a gente fala de inovação, de sustentabilidade, mas tem a questão de ser viável economicamente. Sim, então, sempre. e muitas vezes as tecnologias foram sendo desenvolvidas, mas economicamente acabou ficando de lado. E agora a gente sentiu um movimento de não, tem que ser economicamente viável, porque tem as legislações, tem que acontecer. Para acontecer, tem que viabilizar. E mais que tudo, tem que ter o sistema produtivo. Exatamente. Você tem que ter o sistema de produção adequado, ou produção adequada para esses novos materiais, né? É o que vocês falaram de adaptação de equipamentos no começo. Sim, A gente, Pensando a gente até vê no que... invase, né? No invase no dono da também. marca, né? Sim. Assim, eu tenho uma ideia de que a gente deve começar, é lógico, pensar na cadeia como um todo, mas as inovações podem ser spots, assim, alguém desenvolve material, aí a pouco alguém, eu preciso de um equipamento adaptado para isso também, então alguém vai lá e desenvolve o equipamento e a forma que as coisas vão acontecendo. Mas aquele conceito anterior lá atrás, quando se falava, nem tinha o nome de sustentabilidade bem estabelecido, era ecologia, coisas ecológicas, ambientes ecológicos. O tripé da sustentabilidade sempre foi social, ambiental e o econômico. E por um tempo, a gente tem visto aqui no Brasil, assim, que parece que o econômico deixou de ser sentido. Tem que mudar, tem que ter um ambiente, tem que ter um ambiental, que eu acho que realmente tem, mas tem que ser sustentável economicamente. E isso a gente viu lá muito claramente que tem que fechar essa conta. Até a gente usou esse termo semana passada. Agora, mudou a velocidade disso também, né? Uhum. Quer dizer, a exigência passa a ser maior, as regulamentações estão aumentando e que exige de toda a indústria uma adaptação muito mais rápida, né? Uma adequação mais rápida. Com certeza. Até a gente reclama um pouco que vem economicamente viável. Né? Economicamente viável. Então, vem as imposições governamentais, como veio aqui o decreto do ano passado aqui no Brasil, mas isso traz um desconforto, mas as empresas acabam trabalhando rapidamente para poder Nós atender. vimos nesse fórum da Abre que teve aqui o mês passado, abril do ano passado, e o representante dos países nórdicos, mas que pertence à Associação Mundial de Embalagem. Acho que Noruega. Eu acho que era Da Noruega, né? Que ele disse que o processo, o aumento tão rápido das regulamentações, daqui a pouco você termina com a embalagem, porque você não tem, ou seja, eu lembro que ele pôs um quadro de um carro sem rodas, ou seja, você pode, de repente, exigir tanta coisa em tão pouco tempo, tá certo? Que seria como tirar as rodas do carro, você não consegue andar e não vai ter embalagem para acompanhar isso. E ele Exagero ou não? Não, assim, a embalagem, ela tem muitas funções. Para cada usuário dessa embalagem, ela tem uma função. Então, para o produto, ela tem que conservar. Para o lojista, ela tem que expor bem. Para o marketing, ela tem que estar bonita. Para a fábrica, ela tem que rodar facilmente lá na fábrica. E aí ela acaba adquirindo mais funções quando você tira agora a barreira, porque não vai reciclar. Então, o que ela tem que fazer? Aí tem que trabalhar para que ela continue fazendo. Então, eu acho que a carga sobre a embalagem é cada vez maior e está atendendo. As empresas de embalagem são muito ágeis nesse aspecto. E a integração do sistema de embalagem tem que ser muito mais ágil. Quando eu falo isso, por exemplo, às vezes você está mudando uma estrutura, está indo para um monomaterial. Esse monomaterial está com uma barreira muito melhor do que tinha antes. Quer dizer, você não melhor do que estava laminado, tinha uma barreira mais alta. Você passou para o monomaterial, melhorou do que era antes, né? Evoluiu essa questão do monomaterial, só que você não chega onde você estava. De repente, qual a solução? A gente pode analisar qual é o shelf life desse produto. Às vezes é um produto que tem um shelf life de 6 meses e o giro dele são 2 meses. Sim. Então será que não dá para baixar um pouquinho o shelf life dele para 5? Não sei, para 4. Você vê, as áreas estão todas integradas. Tá? É um movimento que a empresa tem que fazer junto. Porque, como foi comentado, a embalagem está dentro de todas as partes da cadeia, tem a ver com isso. Então, a gente tem que entender quais são as limitações e as conquistas das tecnologias já desenvolvidas para implementar
e fazer os ajustes, né? É um degrau de cada vez. Não, e aí eu fico pensando nessa integração e aqui no Brasil e pensando no convertedor, né, no impressor, no fornecedor de embalagem. A gente tem visto bastante as pessoas falarem dessa necessidade de juntar todas as pontas. Vocês, como consultores da área, vocês têm visto aqui no Brasil os convertedores já preparados para isso ou interessados nisso, se envolvendo nisso? Sim, a gente tem os grandes convertedores, os topo de linha, mas quando você vai para um convertedor médio, você sente que ele já está aberto para isso? Sim. Eu tenho exemplos práticos até na consultoria, na Hot2Pack, a gente tem a gente está nessa interface entre brand owner, dono da marca, o fabricante da embalagem, o fabricante do equipamento, o fabricante do aditivo e até o lojista lá, o atacadista, e necessariamente tem que fazer parte da equipe. Então eu faço muitas reuniões onde tem todos os players juntos. Que bom, né? A gente chama o dono da marca, ele fala, qual é o seu fornecedor? Ah, é tal empresa. Chama ele também. Ah, o aditivo é tal empresa. A gente faz a reunião com 4 empresas na mesma tela, né? Justamente para trazê-lo junto e para dizer, estamos no mesmo barco, temos que achar a solução. Então eu tenho, na minha experiência pessoal, tem sido bastante satisfatória nesse aspecto. Todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo comum. E você, Renan? Não, a minha não é diferente. Eu vejo essa movimentação, eu sempre acabei trabalhando muito com papel cartão, com papel, né? Então, quando começa a falar das embalagens flexíveis de papel, o pessoal já aparece ali. E na gráfica eu acabo fazendo protótipos, então, justamente para desenvolver esse tipo de material. E aí o pessoal cada vez tem trazido mais essa questão, né? Como é que a gente desenvolve? Tem toda essa parte técnica, né? Então, qual é o verniz adequado? Verniz não, né? O revestimento adequado que eu vou conseguir dar uma barreira, às vezes, a umidade, vapor d'água, uma barreira à gordura, mas que seja selável. Então, toda essa parte de tecnologia, tudo acaba vindo, e eu vejo que empresas não tão grandes estão dispostas a isso. E não é difícil você arrumar parceiros gráficos, que às vezes tem alguém que quer fazer um desenvolvimento. Aí fala, pô, mas eu queria fazer aqui, eu tenho esse material, eu consegui aplicar, eu tenho material com a barreira. Todos os gráficos que eu procurei, falei, você topa fazer o desenvolvimento? Na hora, sim, pode vir, não, pode mandar. Aliás, você tem a empresa Gorena, né, Isso. onde você faz exatamente esse tipo, não vou chamar de experimentação, mas faz esse tipo de desenvolvimento, é isso? Sim, a ideia eu falo até que como eu tive a consultoria por mais de 10 anos, sempre desenvolvendo projeto, inovação, trazendo as tendências das feiras internacionais também, eu lutava para fazer o protótipo. Para mim era muito difícil conseguir concretizar o projeto, sabe? Prototipar isso. E até que esse ano eu decidi fazer a gráfica para prototipar. Então a Gorena é novinha. É novinha, tem nem 2 meses, assim, é bem novinha. E você desenvolve os protótipos. Então a ideia é assim, o cliente vem com uma demanda, o que ele precisa? É isso, vamos fazer. A gente cria uma solução, cria um tipo de embalagem, cria a necessidade dele, entende a necessidade dele, cria uma solução, desenvolve lá uma arte para poder tangibilizar aquele desejo, né? Para ele sair de lá com um protótipo impresso. Né? Então a gente tem até uma seladorazinha ali que a gente comprou para quando for flexível ou papel selável, já montar o pack, sabe? Para já sair com a embalagem mais pronta possível, papel cartão, enfim. Então a ideia é essa, é poder desenvolver projeto, né? Ter ideia. E aí vem a parte da consultoria de falar, tá, mas como é que eu viabilizo isso? Porque é legal ver uma matéria-prima super inovadora lá e, nossa, vamos fazer o protótipo, a gente faz. Só que eu falo sempre isso como conceito de consultor mesmo, né? De querer que o projeto aconteça. Falei, legal, eu vou desenvolver aqui esse projeto, vou desenvolver esse produto, a embalagem para esse produto. Quem vai produzir em larga escala? Né? Aí eu preciso... Da escalabilidade. Exatamente. Então eu estou falando de papel flexível. Então, sei lá, de repente vai ser uma empresa de flexografia, banda larga, que vai produzir. Qual empresa? Com quem que a gente conversa? Né? E aí a gente faz essas conexões também para que o projeto caminhe, para que a coisa aconteça. Né? Claro. O Renato está sendo até modesto, porque ele na Interpack tinha pelo menos um stand lá ou 2 com amostras dele que ele produziu. Sério? Olha! Empresas, 2 meses de empresa. Gente, não, foi muito legal, porque eu fazia Não foi algumas... você que levou lá para lá, né? Não, essas não, mas eu podia ter levado. Porque foi muito a toque de caixa. O pessoal começou a descobrir que fazia. Então tinham estruturas inovadoras que o pessoal tinha desenvolvido aqui, mas eles queriam justamente mostrar isso. E aí quem faz? Aí
acabamos nos descobrindo ali. Aí um falou pro outro, que falou pro outro, falou pro outro, de repente, assim, final de semana anterior à Interpack, a gente trabalhou sábado e domingo direto, porque tinha que entregar para todo mundo na segunda, terça, que eles iam viajar, né? Caramba, legal. caramba. Bem legal. Eu estou vendo algumas gráficas de cartão, especialmente, montando essas áreas de desenvolvimento, né? Para exatamente desenvolver prototipagem, desenvolver conceitos, quer dizer, Gorena tá caminhando nesse sentido também. Tá caminhando porque você vê muitas, principalmente as grandes gráficas, né? Elas têm lá toda a parte de desenvolvimento e tal. Mas o que eu acho que não tem, é o que eu falo, é entender a linha do cliente, entender o que ele realmente precisa. É mais ou menos assim, quando a gente cria um protótipo, a ideia não é criar uma embalagem, é entender, é quase que um Innovation Day, né? É entender o que ele precisa, estudar o mercado, saber como é a concorrência, que tipo de produto, barreira, conceito, o que aquele produto precisa, e aí você vai entregar de fato a solução, mas é uma solução viável para aquele sistema todo. Isso, eu acho que esse é o gap. É aí que a Gorena entra, porque não é só fazer a embalagem, né? Não é só fazer a embalagem e pegar a arte que ele já existe e jogar lá. Pensar na solução. É pensar, tá, mas isso vai na gôndola, isso é empilhável, a montagem é envase manual, é envase automático, que tipo de envase automático? Então a gente conecta todas essas pontas, né? Muito legal, muito legal. A gente está caminhando para o final e eu queria colocar uma pergunta aqui para vocês. Qual é hoje, na opinião de vocês, eu sei que são vários, né? Mas nessa linha toda que a gente comentou, inclusive falando sobre sustentabilidade, materiais, eu queria que vocês apontassem, cada um de vocês, um desafio que vocês acham que é o grande desafio hoje para um convertedor, para quem está nessa área. Então, elenquem Álvaro, Renato, um só que vocês acham que é um desafio, vocês não, esse é um problema que a gente tem que resolver, que vai ser resolvido de alguma forma, mas ainda é um problema. Vamos lá. Bom, eu vou falar então. Então fale. É que eu quero continuar com isso, que eu vivo isso, esse problema eu vivo. Que é essa questão assim, o trabalho tem que ser em conjunto, né? Porque e cada vez o Brand Owner está entendendo mais isso também. Quando a gente fala da embalagem flexível de papel, que todo mundo quer e aquela coisa toda e tal, você tem que fazer as adaptações na máquina. Você tem que fazer... Isso é um desafio muito grande, porque você tem que conectar as pontas, não é só rodar ela na gráfica, que também tem todas as dificuldades e tal, mas às vezes acaba sendo até mais simples, porque o convertedor quer fazer isso, né? Ele está lutando, ele está desenvolvendo isso. Só que quando isso chega no Brand Owner, não é colocar na máquina que vai rodar igual. Na linha de invase. Mas esse desafio tem solução. É o que eu falo, é isso que a gente traz de lá da Interpack. Por exemplo, mas tem problema porque o mordente que vai fechar aqui, eu rodava PET e PE e o PET resiste a temperaturas altas e eles têm variação de processo. Mas já existem equipamentos, existem outras empresas que controlam milimetricamente a temperatura do mordente. Já existe tecnologia. E gente, a ideia só mordente é aquela parte que fecha, de cima. É a que sela o material, né? Tá. Que, por exemplo, num papel, se você tiver com uma temperatura muito alta, que uma embalagem plástica, às vezes com PET, você não vai acontecer nada, vai rodar. No papel ele já vai ficar mais escurinho, porque é como... Entendi, por causa do calor. E se você colocar menos calor do que precisa, às vezes tem uma resina selável, não vai selar. Então, assim, eu até brinco, né? Você às vezes está com uma variável desse tamanho, você vai ter que trabalhar com uma dessa. E às vezes, para isso acontecer, você precisa mudar alguns pedacinhos, se predispor a fazer esse trabalho no equipamento, junto com a engenharia, junto com o pessoal. Mas existe tecnologia para isso, já está até disponível. A gente viu algumas empresas que trabalham com isso. E tem que conectar esses pontos, mas para mim esse é o desafio, né? Tem que estar todo mundo, é o que eu falo, se todo mundo tiver empurrando para o mesmo lado, fica mais fácil, né? A gente tem que estar todo mundo com essa mente de querer fazer, de querer inovar. E aí dá certo. Dá certo. Você, Álvaro? Eu penso assim, a gente tem o desafio sendo quebrados a cada dia. Agora com a inteligência artificial, a gente vê muito isso lá, né? Sendo usados para desenvolvimento, para inovação, para equipamento, para polímeros, para uma série de soluções. E são os desafios ali, eu acho que vão sendo superados. Mas trazendo isso aqui para a realidade do Brasil, o desafio que eu acho aqui é uma falta de um alinhamento completo desde o consumidor final ali, meio ambiente, até lá o fabricante da resina.
na responsabilidade de cada um sobre a sustentabilidade, né? Eu acho que quando a gente olha para o gráfico de qual é o impacto de um produto alimentício em termos de pegada de carbono, a embalagem ela representa de 8% a 10%. E 90% são várias coisas. É o próprio produto, é a água, é o alimento, se é um alimento carne, é o porco, é o milho, é a soja, é o transporte, é a gasolina, é o óleo diesel, a eletricidade. Então, uma série de outras coisas. Muitas variáveis. São 90% a 92% são isso. E quando você vê uma garrafa boiando no rio, a embalagem é o grande problema. E aí cai toda a responsabilidade da sustentabilidade da embalagem que não recicla. E, na verdade, quando a gente sai de uma situação hoje bem estável em termos de conservação da embalagem para o produto, ela está cumprindo a sua função. Se você tira para poder transformá-la em reciclável e perde o produto, o shelf life menor, por exemplo, você impactou 90% e resolveu 10%. Então, assim, falta de um olhar mais sistêmico, eu acho que é o grande desafio que nós temos aqui no Brasil. Eu vejo na Europa, a gente vê lá que tem mais essa consciência. Hoje a gente ainda vê gente na frente do nosso carro ali, jogando uma latinha no chão ali, um bituca de cigarro, que é um dos grandes poluidores. Então, né? o desafio Então, trazer o consumidor para esse jogo também, né? E mostrar a importância E você tem dele, dentro do PPWR, você tem essa questão também que se chama de ideológica, né? Então você tem grupos, né, que se movimentam, até para terminar a embalagem, achando que a embalagem a que é culpa toda é dela. É o que você Exato. acaba de dizer. Ele é 8% de algo muito maior. Muito maior. Então, assim, a gente tirar os olhos de uma conservação porque a embalagem não recicla, eu acho que a gente está desvirtuando um pouco do conceito da sustentabilidade como um todo. Né? Esse equilíbrio é um grande desafio. Enorme. Que ao mesmo tempo que às vezes você pode reduzir um pouco, você também não pode reduzir tanto. Porque se você reduzir demais, você acaba perdendo os outros 92% que você gastou ali, aquilo vai embora, né? É verdade, é por aí. Gente, ótimo papo, Fantástico, adorei. muito bom. Dava pra gente perguntar muito mais coisas aqui, mas a gente agradece, Álvaro, Renato, muito obrigado por vocês participarem do Ondas aqui com a gente na Flex Sem Labels. Foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho também de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência, pessoal. Até o próximo episódio.